E aí, como é que você tá? Hoje nós vamos falar sobre síndrome do impostor e vamos falar sobre o efeito Instagram na nossa vida. Duas coisas que eu vou comentar aqui com você, ligando para você entender o que a internet causa no teu comportamento e como ela te tira do eixo muitas vezes e acaba, mesmo sendo a coisa que pode mais te ajudar, também ser a coisa que mais te atrapalha. Recentemente eu tenho feito uma sequência de vídeos aqui falando sobre como eu quase me perdi fazendo marketing. Eu acho que essa é uma coisa bem comum. Todos os amigos que eu conheço já passaram por isso, os amigos que produzem alguma coisa na internet. E existe até um artigo em inglês falando sobre... Cara, é um artigo muito interessante, eu queria até descobrir onde está esse artigo. Falando se um católico cristão deveria fazer marketing, porque o que o cara bota nesse artigo é essa ideia de marketing e moralidade, né? Claro que é exagero, eu não acho que uma pessoa de religião alguma não possa fazer marketing. Eu acho que se você tem algo bom para vender e oferecer para as pessoas... e todo mundo precisa de dinheiro para sobreviver, você vai ter que fazer marketing de alguma forma na tua vida, mas eu acho que ele coloca essa questão justamente por perceber essa linha tênue da moralidade dentro do marketing. E aí, eu não quero nem falar de moral aqui, eu quero falar sobre um efeito prático da vida que atrapalha muito a gente e causa muita insegurança. Recentemente eu estava aqui rolando... Recentemente não, desde que eu comecei a fazer vídeo no YouTube sério, dia 1º de fevereiro de 2024, este é o vídeo número 169. Desde o vídeo número 1, eu comecei a consumir muito conteúdo no YouTube. E o algoritmo do YouTube, ele é um negócio impressionante de bom, ele te entende muito rápido e ele começa a jogar na tua frente um monte de outras coisas semelhantes às que você assistiu. Então, como eu assistia alguns vídeos de outros produtores, ele começou a jogar na minha frente vídeos de caras, homens e mulheres, que falam da mesma coisa que eu, falam de criar conteúdo na internet. Só que, qual o problema disso daí? O problema é que 99% dessas pessoas falam as mesmas coisas, usam os mesmos títulos apelativos, usam a mesma forma de comunicação, não trazem nenhuma ideia diferente, eles só estão mudando um pouquinho as mesmas ideias para tentar chamar a tua atenção. Nada de errado com isso, é o trabalho deles, eu não estou criticando o trabalho deles. O que eu quero dizer é, existe um efeito que isso causa em você como consumidor, que é o efeito de você ficar inseguro com as suas próprias ideias. Esse é o efeito que eu sinto. O que acontece? Quando eu comecei a ver esse monte de vídeos, eu comecei a cogitar que as minhas ideias estavam erradas. Então, pera, eu tenho que fazer igual a esses caras. E é isso que acontece, isso aconteceu comigo no Instagram, há 2 anos atrás. Isso acontece com praticamente todo mundo que vira meu aluno no Projeto Valinor, que é, as pessoas começam a deixar de ser autênticas, a deixar de falar as coisas que elas realmente acreditam, porque elas acham que é o que os outros estão falando que funciona. Cara, isso acontece quase que inconscientemente. De novo, eu vou deixar meu vídeo aqui de pedido de desculpas, que você vai entender isso quando vendo aquele vídeo. Eu demorei para conscientemente perceber que eu não estava falando as coisas que eu queria. Na verdade, eu estava, só que eu estava mudando os títulos para ir nessa onda mais marqueteira. Os vídeos ainda eram... O conteúdo ainda era muito meu, mas os títulos já estavam indo para esse lado e eu sei que se os títulos estão indo para esse lado, é questão de tempo até que o conteúdo vá também. Então, isso é o que eu chamo de efeito Instagram, porque o Instagram causa muito esse efeito, acho que o YouTube também me causou este efeito, que é você se sente um impostor. A síndrome do impostor, ela é causada por você acompanhar outras pessoas e achar que elas sabem o que estão fazendo e você não. Ou achar que elas fazem de um jeito melhor do que você. E isso é o que leva você... Eu tenho minha colinha aqui que eu queria não perder nada dessa reflexão, né? Isso é o que te leva a duvidar de você mesmo, porque... Veja... Qual que é a minha proposta aqui no YouTube? A minha proposta é que você consiga trazer o conteúdo que você estudou fora da internet. Eu falo muito para os meus alunos isso. O que você faz no online é resultado do que você faz no offline. Então, imagine se a minha vida aqui é produzir conteúdo sobre crescer na internet e eu só trago coisas que eu aprendi vendo outros caras que ensinam isso, eu vou trazer mais do mesmo, obrigatoriamente.
Isso é o que acontece com muita gente que dá errado na internet. As pessoas, por terem essa insegurança natural que eu sinto, que todo mundo acho que sente aqui em algum momento, elas, ao invés de irem lá estudar, sei lá, num livro, estudar na sua faculdade, estudar com seu professor particular, estudar com seu mentor, o que elas fazem? Elas começam a ver o que todos os outros concorrentes delas estão fazendo e elas começam a produzir coisas semelhantes inconscientemente muitas vezes. Você quer trazer ideias novas, mas você está tão preso a olhar os outros caras que são os teus concorrentes que você acaba tentando fazer a mesma coisa que eles, porque olhando de fora parece que está dando certo. Isso é uma coisa que eu sempre falo lá no Valinor. Inclusive, o Projeto Valinor é onde eu te ajudo a construir um negócio de uma pessoa só na internet. É uma formação completa em One Person Business. O link está na descrição. Eu te respondo tuas dúvidas em áudio. Eu faço Zoom com as pessoas, com os alunos. Eu sou um mentor presente, diferente de muitos casos que já vimos aqui na internet. É o meu projeto de formar você para ter um negócio de uma pessoa só, de dentro da tua casa, se você quiser, na internet. Tá? O link está na descrição. Então assim, eu sempre falo para os meus alunos, cara, você olhar de fora um negócio, você tem uma impressão, mas você só sabe se o que o cara está fazendo dá certo quando você olhar o faturamento dele, o número de alunos, a satisfação do cliente dele. Por exemplo, uma coisa que eu falo pouco aqui, a minha taxa de reembolso, desde 2019, quando eu comecei a vender até hoje, ela é uma taxa abaixo de 3%. Então essa taxa de reembolso nunca explodiu, nunca subiu para cima de 5%, 10%, sempre ficou abaixo de 3%. Isso me mostra o quê? Uma qualidade do meu produto, do meu negócio. Se a taxa de reembolso é baixa, isso significa que a maioria das pessoas está satisfeita. Isso é um dos indícios, certo que tem outros. E isso é uma coisa importante que você precisa entender. Os números que mostram a saúde, a qualidade de um negócio, se aquele negócio é lucrativo, se aquele negócio é bom para o dono, para os clientes, eles não são aparentes. O número de views de um vídeo, o número de likes de um post, o número de comentários, isso não é o que mostra se o negócio está funcionando. Então, a gente cai nesse erro de começar a se comparar por esses números aparentes, que não são os que mostram se o negócio está dando certo, e a gente começa a duvidar da nossa própria capacidade. Você começa a ficar em dúvida se o teu conteúdo está bom, se você deveria falar as coisas que você pensa. E essa dúvida, ela vai te consumindo e ela vai te, devagarzinho, vai te colocando no mesmo padrão do resto do mercado. Daí que eu venho com o que eu fiz ao perceber isso todas as vezes, o que eu estou fazendo neste momento e a minha recomendação para você que quer conseguir trazer as tuas ideias, trazer boas ideias e ser diferente, se destacar deste mar de pessoas que estão falando as mesmas coisas. Primeira coisa é, deixe de olhar tudo isso, deixe de olhar todos os teus concorrentes. Eu fiz isso no Instagram e agora eu vou ter que fazer isso no YouTube de novo. Então, eu não tinha feito isso no YouTube, eu estava assistindo vários vídeos. Pausa porque eu vou espirrar e vamos fazer um corte. Espirro feito, o que eu estou fazendo? Me desinscrevendo de vários canais que falam coisas parecidas com as que eu falo. E também, eu estou lá no YouTube, você pode marcar, não me recomendar o vídeo, não recomendar o canal. Estou marcando todos os vídeos e canais que são dessa linha como coisas que eu não quero ver. Inclusive, eu esqueci de ligar a luz para esse vídeo. Eu vou ligar a luz. Então essa é a primeira coisa. Deixar de seguir todos esses caras, todas essas pessoas, todo mundo que é teu concorrente, que fala do mesmo assunto que você, para você não cair nessas duas armadilhas. A primeira, dessa síndrome do impostor. Meu Deus, todo mundo sabe o que está falando, menos eu. E segundo, a segunda armadilha, para você não passar a falar as mesmas coisas que eles. E aí eu te digo mais uma coisa. Muitos dos conteúdos que nós assistimos, por melhor que eles sejam, ou por melhor que seja a pessoa que está criando, eles ficam num nível muito raso e superficial. Este nível super raso e super superficial, que palavra engraçada, né? Dizer essas duas coisas ao mesmo tempo, esse nível não vende muito. Parece, olhando de fora, que vende. Por quê? Porque dá muito view. Mas não vende, cara. O que mais vende é um conteúdo mais denso, mais profundo, com mais complexidade, com mais elementos, com um raciocínio mais complexo, com um raciocínio mais longo. Este conteúdo é melhor. Só que este conteúdo, por dar menos visualizações, por dar menos números, quando nós olhamos de fora, parece que não funciona. Então a gente fica querendo descer
ou subir para este nível de superficialidade, ao invés de trazer ideias mais complexas e mais difíceis de entender, porque a gente começa a achar que ninguém quer ver. Cara, parêntese aqui no vídeo, tá? Existe esse movimento da internet dos últimos anos, eu acho que 2020 para cá, de aceleração. Vídeos mais rápidos, elementos mais velozes, coisas mais curtas, mais, sei lá, imagens no vídeo, coisas chamando tua atenção. E a gente tem a sensação de que ninguém mais vai assistir um vídeo tranquilo, onde você está falando com a câmera, onde você está falando devagar, esse tipo de coisa. Só que, cara, isso é uma sensação falsa. Primeiro, se você está aqui nesse vídeo até agora, você já está provando que existem pessoas que fazem isso, porque você está aqui ainda. Ou seja, como você, existem muitas outras pessoas que também estão assistindo os vídeos longos, também estão assistindo esse conteúdo menos gatilho, menos elemento visual, menos velocidade para te prender. Então, você é uma prova disso já. E a gente tem que entender, em segundo lugar, que quem compra, as pessoas que estão dispostas a pagar pelo teu conhecimento, são as mesmas que estão dispostas a ver se você tem esse conhecimento no conteúdo gratuito. Ou seja, são as mesmas pessoas que vão consumir o teu conteúdo mais longo, mais denso, mais lento, porque quando você quer conhecimento, você não quer o gatilho, você não quer a coisa veloz, a coisa rápida. Então existe um mar de gente que está disposta a assistir um conteúdo mais denso e são essas pessoas que são as que compram, não as que estão vendo o videozinho de 30 segundos cheio de gatilho, cheio de efeito visual. O que me leva ao ponto mais importante deste vídeo de todos. Você tem que trazer o teu conteúdo de 2 lugares. O primeiro lugar é isso que eu estou fazendo neste vídeo, a tua experiência e a tua percepção pessoal. Como eu criei este vídeo? Eu acabei de sair de uma reunião de um cara, é um psicólogo com quem eu trabalho, o Jota, e nós estávamos montando o lançamento dele. Ele fazia um lançamento em janeiro, a gente estava montando. Nessa reunião, conversando, a gente chegou nesse ponto de ficar vendo os vídeos dos outros e fazendo igual. E aí isso me acendeu um alerta. Nossa, eu posso criar um vídeo sobre isso, porque é uma coisa sobre a qual eu já pensei muitas vezes. Isso significa que eu estou trabalhando a minha percepção em cima desta coisa. E esse é o ponto que você precisa trazer para a tua vida. O teu conteúdo tem que partir deste ponto. E para partir da reflexão ou da percepção pessoal, você vai ter que tirar momentos para pensar nas coisas. A gente não tem momentos para pensar nas coisas. As pessoas, no geral, e eu percebo que isso acontece comigo, qualquer momento de tédio, de pausa, em que você pode pensar nas coisas, você se ocupa. Você pega o celular, vai mexer, vai jogar um joguinho, vai mexer na rede social, vai se ocupar. Porque estar desocupado parece perda de tempo, sendo que isso é falso. Isso é uma coisa da modernidade, de você ter que estar ocupado o tempo inteiro. Muito dessa filosofia utilitarista, de você tem que ser produtivo o tempo inteiro. Falso. A melhor vida, ela é a vida em que você produz muitas vezes muito menos do que as pessoas estão achando que tem que ser. É uma vida em que você tem muito mais pausas, muito mais tempo para pensar, muito mais reflexões, muito mais momentos de conversa com os amigos, de conversa com a família. Essa é a melhor vida, que inclusive, mais um parêntese aqui no vídeo, é a vida que um monte de gente trabalha para ter. Então as pessoas querem essa vida, aí elas se matam de trabalhar, passam a vida inteira sem ter isso, achando que para ter essa vida tranquila você precisa de dinheiro. E não é. Não é o dinheiro que dá essa vida tranquila. Você tem que ter essa vida tranquila antes. E aí você vai ver que esta vida tranquila vai te permitir ter o dinheiro. Porque se você está trabalhando na internet assim como eu e está querendo conseguir alguma coisa aqui, o teu conhecimento é o que te traz dinheiro. E o teu conhecimento não surge a partir da vida ocupada. Ele surge a partir da vida desocupada. É o famoso ócio criativo. Você conseguir ficar desocupado pensando nas coisas. Então esse é o primeiro local de onde você retira o conteúdo que você vai trazer. E o segundo local é este universo aqui atrás de mim. São os livros. Por que os livros, cara? Porque, cara, vamos lá. Primeiro que os livros, você vai encontrar nos livros muita coisa atemporal. Coisa que ninguém tá falando porque ninguém lê. Então tá lá no livro. Porque algum sujeito se deu o trabalho
Imagina o seguinte, tá? Imagina escrever um livro desse tamanho, beleza? Isso aqui é o quê? 400, 500 páginas? 440 páginas. O cara que parou para escrever isso aqui, ele pensou muito nisso aqui. Os livros mais antigos são mais prova disso daí do que os livros novos. Por quê? Por uma simples questão de, se o livro sobreviveu 200, 300, 400 anos, quer dizer que muita gente está lendo ele ao longo desse tempo todo. Então, este livro se provou melhor do que os outros da mesma época dele, porque os outros desapareceram. É por isso que é mais garantido você ler um livro antigo do que um novo, porque os novos, eles ainda não se provaram no tempo. Então você vai encontrar nos livros novos muita coisa boa e muita coisa ruim. Sendo que nos livros antigos você tem menos chance de encontrar coisa ruim, porque os ruins já desapareceram. Então, por exemplo, todos os livros que foram escritos em 2024, quantos deles vão existir em 2124? Uma pequena parcela. Então, se eu ler o livro este ano, eu posso ler muita coisa ruim porque ela ainda não se provou no tempo. É uma simples questão de, os escritores novos são ruins? Claro que não. É que em toda época tem gente boa e gente ruim. Só que da época antiga, o ruim já desapareceu. Então ficou só o bom. É por isso que é mais garantido o livro antigo. Então, o livro tem essa característica. Primeira, se você pegar livros mais antigos, você tem uma garantia melhor de bom conteúdo, porque ele sobreviveu no tempo. Segundo, o cara que para escrever um livro, esse cara reflete mais no que ele está fazendo. Então, este conteúdo tende a ser um conteúdo mais completo e mais denso e de maior qualidade do que esse conteúdo nosso aqui, tá? Por quê? Porque se eu parar para falar isso aqui que eu tô falando para você nesse vídeo, se eu for botar no livro, vai vir mais mastigado, vai vir com mais reflexão, vai vir com mais peso, com mais substância. Então, esse conteúdo tende a ser melhor, tá? E aí nós entramos num outro ponto. Quando você começa a ler livros, quando você se habitua a ler livros, você está se habituando a um processo mais lento de estudo. E o melhor estudo é o mais lento. O melhor estudo é mais lento, cara. Não adianta. Eu lembro de um curso que eu fiz em 2020 na Udemy, chama Learning How to Learn, em que a Barbara Oakley, em que ela é professora, ela explica que as melhores ondas, a frequência cerebral melhor para o estudo é a mais baixa. Então, quanto mais calmo, mais tranquilo você estiver, melhor é o teu estudo dessas coisas teóricas. Para você aprender a andar de bicicleta, não é a mesma coisa, certo? Um conhecimento procedural, acho que essa é a palavra, que é de você aprender a pedalar, evidentemente você está fazendo exercício físico, então você não está numa onda cerebral mais baixa. Mas o conhecimento teórico, essas coisas que você tem que sentar, pensar, refletir, quanto mais baixa a onda cerebral, melhor você estuda. Então, o livro ele tem essa característica de ser um aprendizado mais lento, mais tranquilo, mais pausado. E isso faz com que você absorva melhor as coisas. Então, qual que é o ápice aqui deste vídeo? Tirar o teu conteúdo da tua experiência pessoal e das conversas boas, produtivas que você tem com as pessoas e tirar o teu conteúdo dos livros. Parar de tentar tirar o teu conteúdo dos outros concorrentes que estão também fazendo conteúdo. Porque é este o caminho, primeiro, para você se diferenciar, se destacar, mas mais importante ainda, eu acho, é o caminho da fuga da síndrome do impostor. Muito da síndrome do impostor vem da comparação. Eu olhar o que outro cara está fazendo e achar que ele é melhor do que eu, esse tipo de coisa. E também, muito da síndrome do impostor, de novo, eu estou falando aqui não como um psicólogo, terapeuta, sociólogo, desculpa o meu nariz aí, eu tô falando como um observador da vida, entendeu? Da minha própria experiência. Muito da síndrome do impostor vem de eu não estar falando, fazendo, produzindo as coisas, produzindo o meu trabalho intelectual. Ou seja, eu ficar parado tentando criar o vídeo perfeito, tentando criar o texto perfeito. Cara, só começa. Só começa. Liga a câmera, grava teu vídeo igual eu fiz aqui, abre o teu computador, Google Docs, escreve teu texto, publica essa parada e confia no processo de estudar, ler nos livros, tirar o conteúdo de alguém que já passou mais tempo de vida estudando aquilo de fato, de não tentar ser como as outras pessoas que estão produzindo na internet e de refletir sobre a tua vivência, a tua experiência pessoal. Dito isso, o que vai contribuir muito para este processo na tua vida é
aprender a desenvolver habilidades em um tempo recorde, que é eu ensino no meu vídeo sobre ultra-aprendizado, um dos livros mais interessantes que eu li na vida, do Scott Young, Ultra-aprendizado. Eu fiz um vídeo te ensinando a desenvolver habilidades como ele ensina. Eu vou deixar esse vídeo agora no card final para você assistir. Clica nele e assiste, vai ser a contribuição perfeita para isso que nós acabamos de falar até aqui.